Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Dezembro é marcado pelo Dia Mundial de Combate à AIDS, lembrado no primeiro dia do mês. No programa de hoje, a gente vai falar sobre os altos índices de HIV na capital gaúcha. De acordo com o Ministério da Saúde, tanto o Rio Grande do Sul como Porto Alegre apresentam números piores do que a média nacional. Para a gente poder falar sobre esses dados, como estão o diagnóstico e tratamento do HIV e o que precisa melhorar em termos de políticas públicas, nós recebemos no programa de hoje o Ronaldo Campos Alau, que é médico infectologista e também professor do curso de Medicina da Universidade Fevale. Também a Daila Heinck, que é coordenadora de atenção à tuberculose, infecções sexualmente transmissíveis, HIV/AIDS e hepatites virais, da Secretaria de Saúde de Porto Alegre. Também a Gina Herman, que é representante estadual do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, e a Carla Almeida, do Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS, o GAPA-RS. Muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente na TV do Parlamento da Capital Gaúcha. A gente vai acompanhar agora os dados que o Ministério da Saúde divulgou na última semana sobre esses índices aqui no Rio Grande do Sul e também em Porto Alegre. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, em 2021, o Rio Grande do Sul apareceu em quarto lugar no ranking dos estados com mais casos confirmados de HIV. São 24,3 pessoas com o vírus a cada 100 mil habitantes. O número segue por mais um ano acima da média nacional, que é de 16,5 a cada 100 mil habitantes. O Rio Grande do Sul também é o estado com o maior índice de mortalidade por HIV, com 7,7 mortes a cada 100 mil habitantes. Entre as capitais, Porto Alegre teve o pior índice, com 22,6 óbitos, 5 vezes maior do que o coeficiente nacional. Bom, com esses dados que nós pudemos acompanhar nessa tela inicial aí, doutor, eu começo lhe perguntando, bem-vindo aqui à TV Câmara para poder falar sobre este assunto. O que explica Porto Alegre continuar há quase 2 décadas ainda com esses altos índices, né, de HIV e mortes também? Bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui e poder debater um pouco, discutir sobre essa questão que realmente é muito importante, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, e especialmente na região metropolitana de Porto Alegre, uma característica da epidemia de AIDS que a diferencia, né, da América Latina. Nós temos uma epidemia de altos níveis, né, com uma prevalência muito alta na população em geral, pela classificação que as Nações Unidas elas propõem para a epidemia de AIDS, nós temos uma epidemia considerada generalizada, já que temos cerca de 2%, pelo menos pelo último dado que foi divulgado em relação a essa questão de prevalência em gestantes, maior do que o que se observa em nível nacional, que é uma epidemia que se concentra em algumas populações, né, que tem um nível de vulnerabilidade maior para a transmissão do HIV. Isso vem ocorrendo há cerca de 2 décadas, mais ou menos, né? As razões, objeto ainda de pesquisa, estudo e uma discussão que deve ser ainda realizada, diferentes razões se pode ter para isso, desde uma participação mais importante, né, do compartilhamento de seringas e uso injetável de drogas na década de 80, 90, aqui no sul do país, a transmissão, né, para mulheres especialmente, né, do ponto de vista de uma transmissão mais heterossexual, e isso também caracteriza a epidemia aqui no sul do país. Também um componente de fragilidade da resposta local no estado e nos municípios, né, principalmente da região metropolitana, que não acompanharam a intensidade dessa epidemia. Assim como o empobrecimento, o aumento de vulnerabilidade que nós temos do ponto de vista social. O que é grave é que, para responder a uma epidemia como essa, nós precisamos ter um poder público que seja participativo, precisamos ter uma política pública, né, fortalecida, financiamento do sistema de saúde,
um componente que não se restringe apenas ao campo da saúde, já que combater estigma, preconceito, combater violência, toda forma de discriminação. Trabalhar isso, né, doutor, de forma até multidisciplinar também, várias áreas também. São até elementos centrais, né? A gente pode continuar a falar sobre isso, porque eu queria questionar a Daila, que trabalha à frente também dessa questão há um bom tempo já aqui no município, tem essa realidade local também, porque a gente sabe que o tratamento ele evoluiu bastante, né, com acesso aos medicamentos, diagnóstico mais rápido também. O doutor trouxe algumas questões para a gente pontuar, que até responde um pouco isso que eu vou te perguntar, mas eu queria que tu pudesse destacar, mesmo diante, né, o tratamento, quem ainda morre por HIV aqui no Brasil? Bem-vinda. Obrigada, então é um prazer estar nesse espaço discutindo um tema tão importante para nós, né, principalmente nesse mês aí de dezembro, alusivo, então, ao combate, né, à luta contra a AIDS. Então, enquanto política municipal, a gente ainda precisa fazer esse olhar para essa epidemia que se destaca no Rio Grande do Sul, se destaca em Porto Alegre, uma epidemia generalizada, e nós temos diferentes fatores que levam a isso, né? Diferentemente do restante do país, em que a epidemia se concentra nas populações-chave e a gente consegue disparar ações, né, focalizadas para o público, aqui a gente precisa pensar muito na atenção primária, né, nas unidades de saúde que estão no território dos usuários, porque esses usuários têm maior dificuldade, a gente tem a disponibilidade do medicamento, tem a disponibilidade do insumo, da testagem, a testagem ela evoluiu muito. Porto Alegre, desde o ano de 2002, já tem a testagem rápida disponível nas unidades de saúde e o medicamento, mas a gente entende que sim, existe uma mortalidade maior de pessoas que estão mais vulnerabilizadas, né? que têm situações de maior empobrecimento, que estão nesses territórios e não conseguem, por vezes, acessar esses insumos, esse tratamento que está disponível para toda a rede de Porto Alegre. Importante falar sobre isso, sobre essas diferentes realidades que sim fazem a diferença. E, Gina, por muito tempo, né, o diagnóstico positivo do vírus era como se fosse uma sentença de morte, realmente. Como é que tu viu avançar o tratamento, o diagnóstico também? Como é que foi para você acompanhar essa evolução? Bem-vinda. Boa tarde. Obrigada. Foi muito bom acompanhar, assim, né? Eu sou positiva há 17 anos, não é tanto tempo assim em questão de evolução, mas acompanhar isso foi muito bom e eu fico feliz em relação a isso, porque quando eu descobri positiva, eu descobri, levava uma semana pro exame, né, para ficar pronto, tinha que fazer a confirmação ainda, daí era mais uma semana e tá, então eu acho que isso atrasa bastante, né, como por exemplo eu que descobri num leito de hospital, né, já com AIDS e fui com cadeira de roda, com fralda, sem poder me alimentar, emagreci 25 quilos e tive muito mal. E hoje a gente vê assim que diminuiu bastante, né, esse quadro, que as pessoas estão, né, tem mais testagem, a testagem está mais democratizada, né, e é tudo rápido. Hoje agora em meia hora a gente já consegue ter um resultado, né, positivo ou negativo, e aí a pessoa já consegue fazer o tratamento, as medicações estão sendo já ministradas já assim que descobre, né, a positividade, já começa a ministrar a medicação, então isso tudo é muito bom. A quantidade de medicamentos, né, a evolução dos medicamentos, antigamente se tomavam 16 comprimidos, sei lá quantos comprimidos, eu conheci pessoas que tomavam 16, né, hoje toma 2 comprimidos, né, e os efeitos colaterais são bem menores, né, eu sofro do efeito da lipodistrofia, mas hoje as medicações têm menos efeitos colaterais em relação à lipodistrofia, então isso é muito bom. Realmente, qualidade de vida, realmente nesse é importante. Sentido, sim. A gente tem que falar sobre outras coisas daqui a pouco, porque Exato. Eu queria falar com a Carla. Carla, são muitos anos de luta realmente, né, para o tratamento, dignidade para as pessoas que vivem com este vírus, mas ainda falta a informação chegar a muita gente. Bem-vinda. Bom, obrigada pelo convite. É sempre um privilégio poder estar conversando e debatendo esse tema, especialmente nesse momento, como a Daila destaca, que é em dezembro, né, dentro das atividades de Dezembro Vermelho. Antes de até avançar um pouco em relação a isso, queria resgatar algumas coisas
para a gente poder aprofundar em relação ao contexto da epidemia de AIDS em Porto Alegre, né? E um pouco dos elementos que atuam para a gente ter esse cenário. Eu queria destacar uma questão que para mim é fundamental e que impacta nesse, que é um dos elementos que impactam nesse cenário, que é o desmonte paulatino e sistemático dos serviços de atenção e cuidado das pessoas que vivem com HIV e AIDS, assim como o esvaziamento das ações de prevenção, né? Há muito a gente deixou de entender e trabalhar prevenção, né? Inclusive dentro da perspectiva que hoje a própria gestão coloca de prevenção combinada, a gente não consegue avançar para discutir prevenção para além de intervenções clínicas, né? Então, a gente parou de trabalhar questões de informação, parou de buscar dialogar com a população sobre práticas sexuais, sobre a importância da adesão de estratégias de prevenção, seja qual for, e a que mais se adeque à sua realidade. Né? E isso, obviamente, tem um impacto imenso e continua tendo, e a gente vai ver essa epidemia que né, o que se estabilizou, como gostam de dizer, em patamares elevadíssimos no estado do Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Né? E também a gente tem um cenário que é da própria saúde local, do próprio sistema de saúde local, que impacta na epidemia de AIDS. Então, Porto Alegre é uma cidade, no estado do Rio Grande do Sul também, descentralizou o cuidado da atenção, o cuidado das pessoas que vivem com HIV e AIDS. Então, o cuidado das pessoas, ele está na atenção primária, né? É a atenção primária hoje também, que é um dos espaços, como a Daila colocou, de diagnóstico, né? Então, ele é uma porta de entrada importante e a gente sabe todos os desmontes que a atenção primária tem sofrido em Porto Alegre nos últimos anos. Carla, eu até vou pedir a gentileza de te interromper por conta do nosso tempo aqui, que eu queria até aproveitar isso que tu está trazendo aqui sobre essa questão de se investir em prevenção, né, doutor Ronaldo? E prevenção e informação caminham juntas realmente, né, e em chegar em públicos que muitas vezes não conseguem entender certas questões e desmistificar muitos tabus e preconceitos também, que eu queria te ouvir com relação a isso, tá? Porque existe ainda realmente muito preconceito das pessoas de quem, né, tem ou não o HIV. Eu queria que tu pudesse nos explicar sobre isso, tá? Porque o risco não é do grupo, mas sim da prática, né? É importante. O senhor destacou um dado interessante no começo do programa sobre a questão aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, do grupo de heterossexuais, né? De fato, atinge uma população específica ou pode atingir a todos os grupos? Eu acho que são duas questões importantes, né? Uma delas é a gravidade da epidemia e Carla estava comentando uma coisa que é importante, nós temos uma estabilidade muito ruim dos dados, nós precisaríamos ter uma redução, né, da incidência, da prevalência e da mortalidade, que tem que destacar que ela é 5 vezes maior a média no Brasil. Então tem um aspecto muito importante que é a redução das ações de controle da epidemia de AIDS. Deveria a resposta acompanhar, né, uma cobertura e fortalecimento da atenção básica, os serviços de AIDS que realmente aqui em Porto Alegre eles vêm se retraindo e vêm reduzindo a sua capacidade de atendimento, de resolutividade, de atendimento adequado à população, né? Nós não temos uma situação que é confortável do ponto de vista da resposta e a perspectiva ela não é boa por conta da própria privatização que o sistema de saúde ele vem atravessando e que vem sendo sinalizado. Que isso vai acontecer, né, nos próximos tempos. No nível estadual, serviços históricos, né, como o Serviço de Dermatologia Sanitária e o Sanatório Partenon, eles também vêm se retraindo em relação à sua capacidade de atendimento e nós não conseguimos, no SUS, investigar adequadamente, por exemplo, uma pessoa que tem HIV ou AIDS e diagnosticar, usando os recursos tecnológicos disponíveis, tuberculose, as doenças oportunistas, lembrando que nós temos um padrão hoje de apresentação da doença que não é só aquelas pessoas que têm acesso ao tratamento oportuno e não têm efeitos colaterais do tratamento, etc. Nós temos um componente de pessoas muito significativo que não tem acesso. Então, nós temos, por exemplo, embora seja recomendado mundialmente que uma pessoa com tuberculose e HIV deva receber o tratamento antirretroviral, o tratamento do HIV,
7 dias, 14 dias depois do diagnóstico de tuberculose, nós temos 60% recebendo em 6 meses. Nós temos, segundo dados que nós estamos analisando ainda preliminares, mas nós não temos 20, 30% de pessoas com acesso ao tratamento antirretroviral em 2 semanas. Então, são pontos que vão manter, né, perpetuar a nossa situação de mortalidade muito elevada. É claro que mudou nos últimos tempos, né, e precisa mudar cada vez mais, as questões de estigma, mas nós temos também mensagens, né, oficiais claras de estigma, de preconceito, né, colocado pelas próprias autoridades oficiais até esse momento. Então, nós temos um fator de vulnerabilidade, né, para a população que é programático do ponto de vista de haver preconceito ainda estimulado por muitos grupos, racismo, né? Experiências de racismo que nós vivemos recentemente, experiências de homofobia que nós ainda vivemos e são estimuladas, e nós temos uma política econômica que leva ao empobrecimento da população, reduz o acesso dela para realizar teste para HIV, para buscar seu medicamento, e temos altas taxas de abandono, para poder fazer exames de controle, né, do HIV, de carga viral, de CD4. Então, temos um cenário que ele é desfavorável e isso precisa ser modificado para que a gente modifique, né, de uma forma mais clara, né, esses indicadores tanto de AIDS como também de tuberculose e de outras doenças associadas. Pois é, Carla, e nesse sentido, assim, complementando também a tua fala anterior e o que o doutor está falando agora, então a gente percebe que não é só o cidadão se dar conta que ele tem que ir em busca, né, mas ter essas estratégias de a informação chegar até ele para que ele entenda o que está acontecendo e aonde ele está. E é complexo isso, porque como romper essas estruturas, né, dos locais que ele tem acesso gratuitamente é algo muito... Se a gente for parar para pensar, é um absurdo isso. É que, na verdade, assim, a gente vive numa cidade que tem uma epidemia generalizada, mas a própria gestão não assume e nem que tem uma epidemia generalizada. Então, quando tu tem uma epidemia generalizada, como é o caso de Porto Alegre, ou melhor, tem que se pensar Porto Alegre como toda a região metropolitana, a gente precisa construir estratégias que contemplem toda a região metropolitana. Só para te teres uma ideia, dos 10 municípios que têm mais de 100 mil habitantes, que tem um cenário de epidemia mais complexo no Brasil, 5 são do Rio Grande do Sul e 4 são da região metropolitana de Porto Alegre. Então, a gente precisa de uma resposta que dê conta desse contexto da região metropolitana, né? Mas, especialmente, a gente precisa que a gestão ela reconheça a gravidade da epidemia de Porto Alegre e, reconhecendo, né, desenvolva estratégias, desenvolva uma resposta que seja robusta para enfrentá-la. E isso significa ampliar o debate sobre o tema junto a todos os atores sociais, né? Então, a gente precisa voltar a discutir a epidemia de HIV e AIDS como nós fazíamos na década de 80. Então, assim, a população sequer sabe que vive numa cidade que tem uma epidemia generalizada, né? Os serviços de atenção primária estão super fragilizados, né? Então, a rede de saúde também hoje não oferece suporte adequado sequer para a pessoa fazer o diagnóstico. Só para te teres uma ideia, um último dado, assim, tem uma pesquisa que está sendo realizada em parceria com a HF e a Unicinos, que tem realizado intervenções, é uma pesquisa e intervenção, na verdade, que está sendo realizada em alguns serviços de Porto Alegre. E o que eles percebem é que mais de 80% das pessoas que hoje recebem o seu diagnóstico de HIV em Porto Alegre, eles já têm AIDS. Eles chegam nos serviços com CD4 abaixo de 150. Então, isso nos mostra que a gente tem toda uma... Esse diagnóstico tardio nos mostra que nós temos toda uma dificuldade de garantir acesso ao diagnóstico e acesso ao tratamento de qualidade para a população. Sim, aproveitando isso que a Carla está falando, assim, a gente precisa encerrar esse primeiro bloco já agradecendo muito a participação da Carla também e do Dr. Ronaldo, porque eles têm compromisso, mas eu queria finalizar com ambos agora o primeiro bloco,
Agradecendo mais uma vez a tua presença, doutor. E para finalizar isso que a Carla está trazendo aqui, como poder melhorar isso com as estratégias, né, com a atenção primária, doutor? Eu acho que a primeira questão é fortalecer a atenção primária, fortalecer do ponto de vista do financiamento, né, ampliar a cobertura de atenção básica. Isso é central. Nós só teremos resposta adequada a esta epidemia muito grave com o sistema único de saúde fortalecido, né, com uma boa cobertura de atenção básica, colocando, né, a questão do HIV e da AIDS como prioridade. E não é prioridade hoje, né? É claro que há uma agenda muito grande em face ao avanço da pobreza, da miséria, né? E o retorno de uma série de agravos que poderiam ter sido eliminados já existem recursos produzidos do ponto de vista tecnológico, assim como há recursos tecnológicos produzidos para controlar a epidemia de AIDS. No entanto, não há acesso para isso. Acho que passa, então, por fortalecer, né, o sistema de saúde do ponto de vista da atenção básica, fortalecer também os serviços de atendimento especializado e estimular a população, ir até onde a população ela circula, transita, para realizar intervenções de prevenção, de educação, de testagem. Então é preciso um vigor muito grande do ponto de vista de ir até a população, não apenas termos serviços, né, que aguardam que pessoas empobrecidas que precisam muitas vezes comparecer, tem dificuldade de se mobilizar, ou precisa comparecer no serviço, seu trabalho, não consegue ir ao serviço de saúde adequadamente, é preciso a gente ter ações de base comunitária, levando testagem, levando informação, comunicação. Acho que esse é o ponto inicial, assim, para a gente poder responder. Se a epidemia ela é intensa, nós precisamos de intensidade de resposta, e não é isso que ocorreu ao longo dessas 2, 3 décadas aqui no Estado. Certo, obrigado, doutor, pela tua contribuição, muito obrigado pela presença. Carla, por gentileza, tuas considerações finais também, muito obrigado. Então, quero complementar algumas questões que o Ronaldo coloca, que são muito pertinentes, e quero dizer que priorizar, né, trazer a AIDS para uma agenda prioritária é fundamental. Isso significa também investimento, né? A gente precisa de investimentos financeiros mais robustos, né, por parte do município. Então, realmente se precisa que se invista em ações para o enfrentamento, para se construir uma resposta robusta para o HIV e AIDS, isso é fundamental. E uma outra questão é que a gente precisa compreender que a epidemia de HIV e AIDS ela não se enfrenta só no campo biomédico, né? É importante que a gente tenha serviços de saúde fortalecidos, é importante a incorporação de novas tecnologias no campo de saúde, mas é fundamental que a gente tenha a resposta biomédica ela combinada com o enfrentamento do estigma e do preconceito que permeia o viver com AIDS e principalmente com o enfrentamento das desigualdades sociais. Né? Então, a gente sabe que os determinantes sociais de saúde, eles têm um impacto muito grande, vulnerabilizam muitas pessoas para o HIV e AIDS. Então, a gente precisa também de uma resposta que seja comprometida com o enfrentamento das violências estruturais. Né? Então, uma agenda que seja comprometida com o enfrentamento do machismo, da LGBTQI-fobia, do racismo e das desigualdades sociais. Obrigado, Carla, pela participação. Bom trabalho para ti também. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes também, ouvindo a Dayla e também a Gina sobre essas questões importantes. Fique aí. Obrigada, gente. Não sei se